Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos juntas lendo o livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 48. Avance para a mudança e não lute contra ela. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa avançar no Senhor, que ela possa perseverar no Senhor, que ela possa ser indesistível na Tua presença e que ela possa aprender que existem várias estações ao longo de um ano: primavera, outono, inverno, verão, sempre numa ordem: outono, inverno, primavera e verão. E na nossa vida também temos mudanças constantes, que não lutemos contra elas, pois quem vai se desgastar somos nós mesmas, Pai, porque as mudanças elas vão vir em todo o tempo. A cada nova estação da nossa vida teremos mudanças. Pai, ajude essas mulheres no Senhor a viverem com satisfação e agradecendo ao Senhor pelo Teu propósito na vida delas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como podemos conseguir isso? Como podemos lutar para viver em paz? Durante esses momentos estressantes em nossa vida, quando estamos em guerra conosco, porque Deus está tentando efetuar alguma mudança em nós? Primeiro, deixe que os outros saibam que Deus está trabalhando em você. Quando Deus está trabalhando em nós, nem sempre compreendemos o que Ele está fazendo e o porquê. Ficamos confusos por não conseguir ver sentido em tudo o que sentimos. E isso pode ser uma fonte de conflito com aqueles que estão próximos a nós, se não tomarmos precauções. Por essa razão, Dave e eu aprendemos a contar um com o outro quando acreditamos que Deus está trabalhando de modo especial em nosso interior. Podemos dizer: Deus está trabalhando em mim, e eu não sei ainda como, mas sei que alguma coisa está se passando dentro de mim. Então, se eu estiver agindo um pouco diferente ou parecendo mais quieta, essa é a razão. Antes de revelarmos as mudanças que Deus estava tentando efetuar em nós, essas mudanças essas eram muitas vezes ocasiões para discórdia entre nós. Se eu estivesse me comportando de modo diferente e Dave não compreendesse, porque eu não tinha pensado em contar, ele ficava em silêncio. Então eu acabava achando que havia algo errado com ele e ficava ainda mais injuriada, ainda porque pensava que já tinha bastante com o que me preocupar para que ele agisse de modo estranho comigo. Bem, 2. Pratique o autocontrole. Outra coisa que aprendi é que eu não tenho o direito de demonstrar todos os meus sentimentos. E eu quero repetir essa frase, mulheres. Outra coisa que aprendi é que eu não tenho o direito de demonstrar todos os meus sentimentos. Isso é sabedoria na vida de uma mulher, gente. Meninas, a Eliane aqui tá falando. Eu tenho aprendido muito e já aprendi muito sobre isso. Mas ainda preciso me aperfeiçoar mais. Nós precisamos entender que não temos o direito de demonstrar todos os nossos sentimentos. Se Deus está trabalhando em mim, devo permitir que Ele o faça sem me tornar melodramática e fazer mais da situação do que ela realmente é. Podemos aprender a atravessar as mudanças que Deus traz à nossa vida sem passar nossas frustrações para o próximo. Podemos e devemos aprender a suportar o bom fruto do Espírito Santo durante a mudança. Algumas vezes a mudança que Deus quer que façamos tem a ver com o que Ele quer conquistar por nosso intermédio. Será que Satanás está tentando criar um obstáculo para algo novo que Deus quer conquistar por seu intermédio? Durante meus anos de ministério, descobri que o Espírito Santo algumas vezes me mostra as coisas no horizonte à minha frente para que eu possa ir me preparando naquela área. Acredito que estamos nos aproximando de um período no corpo de Cristo quando veremos um grande número de curas físicas. Tive confirmação disso por outra pessoa no ministério que também sente que Deus está conduzindo nessa direção. Já que eu podia, nessa ocasião, enxergar o que estava à frente, eu sabia que precisava começar a estudar, orar e a buscar a Deus nas áreas de cura dos enfermos. A preparação é vital para uma pessoa ser empregada por Deus. Ouvi o
o que Deus dizia sobre como Ele queria que eu procedesse, e assim comecei. Em 24 horas fui desviada de meus estudos porque tive que lidar com 3 funcionários distintos que precisavam subitamente de uma séria reprimenda. Não quero com isso afirmar que esses funcionários foram más pessoas. O que quero dizer é que o inimigo, Satanás e seus demônios, suscita qualquer coisa que puder para nos distrair quando Deus está tentando fazer algo em nós ou por nosso intermédio. Satanás usa a discórdia para impedir nosso progresso. Ele tenta operar por qualquer fraqueza que a pessoa tenha, e todos nós temos alguma. Todos nós temos alguma fraqueza, quando estamos próximos a passar para uma nova glória em nossa vida. Os 3 funcionários são pessoas preciosas que nutrem mágoas e feridas em seus passados e que estão no processo de cura. Estamos tentando ajudá-los e, ao fazer isso, devemos lidar com essas certas questões de vez em quando. Eles foram feridos emocionalmente e, de vez em quando, suas emoções atropelam-se. O inimigo sabe que pode apertar o botão apropriado e agitar suas emoções. Com o tempo, essa fraqueza será controlada pelo Espírito Santo e se tornará um ponto forte para essas pessoas. Mas agora, ela é uma área que Satanás pode usar se eles não se derem conta dessa manipulação ardilosa, já que eles trabalham para nós quando o demônio as agita e eu é que tenho que acabar lidando com isso. No começo eu não me dava conta do que estava acontecendo, o que exatamente Satanás quer. Quando ele consegue esconder de nós a verdade, ele está no controle e não sabemos exatamente o que está se passando por debaixo dos panos. Porém, quando todos os 3 indivíduos coincidiram de ter um problema no mesmo dia, ficou óbvio para mim que forças ocultas estavam em operação. Então, ainda nesse período de 24 horas, surgiu uma questão sobre nossos filhos em que Dave e eu tínhamos uma diferença de opinião. Todos os pais têm que lidar com essa situação vez por outra. Eu tinha uma convicção, Dave tinha outra. Não era um problema de longo prazo, mas a cada vez em que surgia, eu tinha que acalmar as minhas emoções e lembrar que Dave era o chefe de nosso lar. Quando ele e eu discordamos, eu posso dizer o que sinto de uma maneira respeitosa, mas no fim preciso deixar a decisão final com ele e ficar em paz. Apesar de saber o que eu devo fazer, isso ainda requer bastante atenção da minha parte. Acredito que Satanás deu um jeito de aparecer nesse momento preciso em que ele sabia que podia me aborrecer e incitar momentos de tensão e conflito entre Dave e eu. O demônio certamente não quer que eu progrida em um ministério de cura. Ele não quer que eu estude e receba novas revelações. Ele não quer que eu ajude mais pessoas e que veja seus sofrimentos aliviados. Ele luta contra a igreja em seu progresso em muitas áreas. Mas como eu venho dizendo ao longo deste livro, uma de suas armas prediletas é a dissensão. Cometemos o erro de pensar que as pessoas são os problemas. Cometemos o erro de pensar que as pessoas são os problemas, quando nosso inimigo verdadeiro é o espírito de discórdia. Não é de se admirar que em Mateus capítulo 26, versos 41, esteja escrito que devemos vigiar e orar. Devemos tanto nos vigiar quanto vigiar o inimigo, que está sempre tentando operar por meio de outra pessoa e circunstâncias para impedir nosso progresso e bloquear o fluxo das bênçãos de Deus em seu poder em nossas vidas. Devemos nos resguardar e assim impedir que Satanás use nossos próprios problemas como forma de criar obstáculos para o trabalho do Senhor na vida de outras pessoas. Uau! Uau! Devemos nos resguardar e assim impedir que Satanás use nossos próprios problemas como forma de criar obstáculos para o trabalho do Senhor na vida de outras pessoas. Glória a Deus! É importante e fundamental que permitamos a mudança vinda da parte de Deus, que chacoalha, que mexe, que nos agita, para que a gente passe pela prova e para que não sejamos pedra de tropeço na vida de outros também. Para que controlemos as nossas emoções. Imagine você, o que será capaz uma mulher totalmente controlada pelo Espírito Santo, cujas emoções foram curadas, restauradas, saradas. Imagine você o que será essa mulher na presença de Deus, diante de tantas outras pessoas e mulheres e marido e filhos que precisam de cura. Imagine você se permitir ser totalmente sensível à voz do Espírito. A
A Bíblia fala que sem santidade ninguém virá a Deus. E a santidade é um processo contínuo de construção nas nossas vidas. Se temos falhado, que busquemos do Senhor a restauração, que nos coloquemos nesse lugar de arrependimento, de perdão, pedindo ao Senhor que nos transforme verdadeiramente. Não adianta a transformação ser só do lado de fora, a transformação tem que vir de dentro das nossas entranhas, da nossa alma, do mais profundo, daquilo que homens não sabem o que acontece lá no nosso interior. É lá que Deus transforma, é lá que Deus mexe com a gente e é lá que somos transformadas. Que possamos aceitar a mudança, assim como uma cirurgia, que nos submetamos aos processos preparatórios dessa cirurgia, até o grande dia da cirurgia, onde então estamos lá, talvez em um processo de jejum, talvez em um processo de restrição de alguns alimentos, eu não sei, cada cirurgia tem um procedimento e eu não tenho nenhum conhecimento médico, mas eu sei que para toda cirurgia existe um protocolo a ser seguido. Eu sei que você precisa conversar com um anestesista antes de fazer a cirurgia, de conversar com um especialista, de pagar para um anestesista, de pagar para um médico, para um cirurgião, ou talvez o plano pague, mas existe um preço a ser pago. E lá você tem que passar por processos, você troca de roupa, você veste um avental, você fica numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, você deita numa maca, numa cama, você é anestesiada, alguns têm uma anestesia total, outros uma anestesia local, e você é submetida então à cirurgia. E o pós-cirúrgico ainda requer cuidados, algumas cirurgias, cuidados que podem durar cerca de 3, 6 meses, talvez até um ano. Outras cirurgias são rápidas, você já pode sair e voltar a trabalhar no período da tarde. Eu não sei qual é a cirurgia que você precisa passar aí na sua vida, mas se permita, passe pelos processos e seja aprovada para a glória do Senhor. Eu tenho certeza que se Deus está permitindo todas essas provas, toda essa mudança, todo esse chacoalho aí na sua vida, é porque Ele quer trazer um novo tempo para a sua vida, uma nova porção da parte dEle. Seja aprovada, mulher, em nome de Jesus. Não repita mais uma vez os defeitos da última prova, não reprove mais uma vez. Eu clamo em nome de Jesus, que você vá ao lugar de oração e peça a Deus, me ensine tudo o que eu preciso e que nesse tempo de prova, nos meus lábios tenha satisfação e louvor ao Senhor, para que eu seja aprovada em nome de Jesus. E uma boa recuperação. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.